Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou o professor Alexandre, estou aqui agora para finalizar o nosso estudo da geometria analítica. Desejo a todos sucesso, um bom aprendizado aí nessa matéria, que é muito importante para as próximas disciplinas, principalmente para cálculo 2, tá pessoal? Então, estudem bastante, é uma matéria eu acho bem bacana porque ela lembra bastante o ensino médio, assim, algumas coisas por estar trabalhando em equações, com gráficos, que a gente consegue fazer até os gráficos ali no plano cartesiano. Então, eu já começo me despedindo assim, é a última aula que a gente vai trabalhar, essa é minha última disciplina que eu ministro, e com vocês, espero a todos, desejo a todos um sucesso aí na vida, aí na carreira docente, né? É uma maravilha a gente poder ensinar os nossos alunos, ainda mais quando a gente tem um carinho especial por eles. Até mesmo à distância a gente consegue isso aí, ok? Então vamos lá e participem lá da sala do café, lá, postem suas dúvidas lá. Então vamos lá, sem enrolar, e dar segmento na nossa última aula, né? Superfícies quádricas, né? Parte 2. Então nós estamos na unidade 5, superfícies quádricas, parte 2 da unidade 5. Aula 10, última aula, paraboloides e superfície cilíndrica, tá? É bem tranquilo também, vocês vão ver estudo dessas superfícies, tá? Então, gente, paraboloide, a gente vai estudar o que é hoje? Parábola. E superfície cilíndrica, vocês vão ver que é muito tranquilo. Faltou o cone aqui também, tá? Tem um cone que a gente vai ver também. Então, vamos lá, superfície quádrica. Então, vamos começar com paraboloide elíptico. Precisa decorar? Não, pessoal, vocês vão ver que é tranquilo. O elíptico é facinho de desenhar. Até meu filhinho desenha. Agora, depois, o outro paraboloide é difícil, bem difícil, vocês vão ver só. Então vamos lá, paraboloide elíptico é o conjunto dos pontos de espaço que tem essa carinha aqui, tá pessoal? Então tem x ao quadrado, y ao quadrado e z não tem quadrado, tá? Então essa aqui é a característica, mas não tem necessidade de decorar não, tá certo? E aqui é positivo, tá? Então tá aqui. E agora a gente vai fazer o estudo dela. Então primeiro caso, quando c é positivo, a gente vai estudar o caso em que o z elevado a 1, tá? Os demais elevado a 2. Então, esse vai ser um paraboloide em torno, digamos, ao longo do eixo z, tá? Porque se fosse y aqui e o z estivesse ao quadrado, aí seria ao longo do eixo, se fosse aqui z ao quadrado aqui e tivesse y aqui, seria ao longo do eixo y, tá? Tudo bem? Então, como é o z que está elevado a 1, então vai ser para cima ou para baixo, né? Se fosse no caso, y aqui e z aqui seria um paraboloide deitado aqui, para lá ou para o outro lado, tá? Então, primeiro caso, z positivo é para cima. Segundo caso, z para baixo, z negativo ele é para baixo, tá? Ao longo do eixo z, porque z é elevado a 1. Certo? Agora a gente vai obter os traços, os planos coordenados, a interseção. Então, vamos começar com esta equação. Primeiro plano em que z é igual a 0. Então, vamos lá na mesa digital, z igual a 0 é o primeiro plano. Quando eu zero isso aqui, eu obtenho x ao quadrado sobre 4 ao quadrado mais y ao quadrado sobre 9. Não é quadrado não, tá? Isso é igual a 0. Pessoal, é 0, não é 1 não, tá? Se fosse 1, beleza, era legal. Era uma elipse, né? Mas é igual a 0. Então, pessoal, muita calma nessa hora. X, isso, do lado aqui, da primeira parcela, é x ao quadrado sobre 4. Isso aqui é maior ou igual a 0. Todo número ao quadrado é maior que 0, é número real, né? A segunda parcela dessa soma aqui é y ao quadrado sobre 9. Somando, isso é maior ou igual a 0. Se eu estou somando duas coisas maior ou igual a 0, uma coisa é positiva, mais outra coisa é positiva, isso é igual a 0, a única possibilidade é em que x é igual a 0 e y é igual a 0. Por quê? 0 mais 0 vai dar 0. Então, ele é a solução dessa equação. Nenhum outro resultado vai dar 0. Tá? Então, quais números maior ou igual a 0 cuja soma dá 0? 0. Então, 0 mais 0 é 0. Então, o gráfico neste plano cartesiano com x e y vai ser um ponto 0, 0 na origem. Tá? Então, só tem um ponto. Beleza? Vamos para o segundo plano. O segundo plano é em que y é igual a 0. Quando y é igual a 0, eu vou ter x ao quadrado sobre 4 igual a 2 vezes z. Eu tenho x ao quadrado e tenho z elevado a 1. Opa, eu tenho a equação de uma parábola. Então, eu tenho uma parábola com essa carinha aqui.
2 vezes 4, 8. Vamos pôr aqui 2 vezes 4, Z. Né? Então, aqui é o Pzinho. Então, eu tenho uma parábola, 2, 4Z. Aqui é X, aqui é Z. Se eu fiz errado, não tem problema, que depois está feito. Como o Pzinho é 4, é positivo, então ele é côncavo para direita. Deixa eu só pegar aqui. Côncava para cima. O eixo parábola, o eixo é para cima. Desculpa, tá? Parábola com concavidade voltada para cima. Porque como o Z é elevado a 1, então o Z vai ser o eixo da parábola, tá? Vai ser vertical. Terceiro e último plano, eu tenho que se x é igual a 0, eu vou obter a equação y² sobre 9 igual a 2z. Eu tenho y² e tenho z. Então, isso aqui é a equação de uma parábola também. Então, y² igual a 2 vezes 9, 18. 2 vezes 9 vezes z. Isso é uma parábola cujo pezinho vale 9. 9 é positivo, então vamos lá. Vou ter a equação, eu tenho aqui na horizontal, z e y, né? Então, z é sempre vertical. Neste caso, y vai ser horizontal. Como z está elevado a 1, então o eixo é vertical. P é positivo, então a parábola é voltada para cima. Então, eu tenho 3 gráficos, um ponto, uma parábola e outra parábola, todas em função de z, né? Em cujo eixo é o z, certo? Então, combinando aqui, agora eu tenho aqui, primeiro gráfico, ponto, segundo gráfico, parábola para cima em z, e terceiro gráfico, parábola para cima, cujo eixo é z, 2 vezes z, né? Combinando esses resultados, eu tenho aqui um gráfico, uma parábola, outra parábola, sempre em função de z, e um ponto lá no primeiro plano xy, que está aqui onde eu estou apontando, certo? Então, parábola, paraboloide, né? E daí, se eu pegar qualquer valor z igual a k, z igual a 2, por exemplo, se eu pegar plano z igual a 2, que é um plano paralelo aqui, tá? O que acontece? Quando eu substituo z por 2, eu vou ter essa equaçãozinha aqui, ó. No plano de z igual a 2, cuja altura é igual a 2, esse plano aqui, eu vou ter essa equaçãozinha aqui. 9, 2 vezes 2 vai dar 4. Tá? Aí eu divido tudo isso por 4, vai aparecer o número 1 aqui, aqui vai dar 36, aqui eu acho que vai dar 16. Isso vai dar a equação de uma elipse. Então, na altura em que z vale 2, a curva, a interseção do plano 2 com a curva vai dar uma elipse, tá? Eu já coloquei aqui, tá? Então, para z igual a qualquer valor aqui que eu cortar, plano z igual a 7, o resultado, quando eu trabalhar, vai dar uma elipse, equação de uma elipse, tá certo? Então, portanto, 2 parábolas e um ponto, paraboloide elíptico, tá? Claro, se eu pegar z negativo, z igual a menos 5, por exemplo, aqui, lá para baixo não vai ter, né? Plano vai dar vazio, não vai ter solução, tá, pessoal? Tudo bem? Então, vamos agora na sequência. Agora, paraboloide hiperbólico, uma batatinha de Ruffles. Essa é a mais difícil de todas, tá? Desenhar isso aqui não é uma coisa fácil, mas é muito fácil de identificar. Então, paraboloide é porque eu vou ter 2 parábolas, tá, pessoal? Quando é hiperboloide é porque eu tenho pelo menos 2 hipérbolas. Quando eu falo paraboloide é porque eu tenho pelo menos 2 parábolas. Tá? Então, só para voltar aqui, tem parábola e parábola, lembra? Parábola e parábola, parábola e parábola, paraboloide, né? E daí, como um plano ali era elíptico, paraboloide elíptico. Agora, a gente vai obter 2 parábolas novamente, vocês vão ver só. Então, paraboloide hiperbólico é um camarada que tem essa equaçãozinha, x² e y², um negativo e um positivo, e o z elevado a 1, tá? Então, a gente vai ter, na verdade, uma parábola para cima e outra para baixo. Tudo em função de z, tá? Essa aqui é a brincadeira. Então, vamos lá. Eu tenho uma equação, como eu falei, não precisa decorar, tá? Eu vou pegar aqui primeiro em que z é igual a 0, vai sumir isso aqui, e vai resultar uma equaçãozinha que a gente vai analisar, tá? Então, vamos lá. Então, pessoal, eu vou fazer, acho que vou fazer tudo vou fazer, deixa eu ver aqui, fazer aqui. Então, vamos lá. No primeiro plano, em que z é igual a 0, quando eu substituo z por igual a 0, sobra essa equaçãozinha aqui, igual a 0. Essa equação que eu coloquei aqui. Agora, muita calma nessa hora, eu tenho x e y.
Qual que é o gráfico disso aqui? Isso aqui, pessoal, é igual a zero, não é igual a 1. Se fosse igual a 1, seria uma hipérbole, mas é igual a zero. Opa, isso é igual a zero. Eu tenho x ao quadrado e não é igual a 1. Tá? Não é hipérbole, porque não é igual a 1. E não é parábola também, porque os dois são elevado ao quadrado. Se fosse parábola, um seria elevado a 1 e o outro elevado ao quadrado. Nessa situação, aí eu tenho y e x. O que a gente vai fazer? Nós vamos isolar y, tá? Que é o que está na vertical. Foi algo que eu comentei lá atrás. Então, y ao quadrado, vai para cá, vai ser igual a x ao quadrado sobre 4. Então, y ao quadrado vai... Opa! Então, vou extrair a raiz quadrada. Y é igual a mais ou menos raiz quadrada de x ao quadrado sobre 4. Então, y vai ser igual a mais ou menos x sobre 2. Então, y é igual a mais ou menos x sobre 2. Então, y vai ser o gráfico x sobre 2 uma reta crescente e menos x sobre 2 uma reta decrescente. Então, o gráfico neste plano serão duas retas passando pela origem. Uma crescente x sobre 2 e outra decrescente menos x sobre 2. Tudo bem? Então, por isso que eu fiz. Então, y quadrado de preferência ao que está na vertical. Então, isolando y quadrado, eu vou obter isso aqui, que são duas retas, uma crescente e outra decrescente. Tudo bem? Então, primeiro plano, duas retas. Na sequência, vamos para o outro. Então, o segundo plano é o plano em que y é igual a zero. Tá? Então, quando eu zero isso aqui, resta x e z, que é o que eu coloquei aqui. Então, vamos pensar aqui comigo. Eu tenho abscissa x e ordenada z. Bom, mas eu tenho x ao quadrado e z elevado a 1. Opa, isso é uma equação de uma parábola. Tá? Então, reescrevendo isso aqui, vai ficar x ao quadrado, passa a multiplicar por menos 1, tá? Igual a menos vamos colocar menos 3z, podia ter jogado 4 lá. Então, vai ficar x ao quadrado igual a menos 12. Menos 12 é 2 vezes menos 6 vezes z. Por que eu fiz isso? Isso aqui é a equação de uma parábola em que p é igual a menos 6. Certo? Então, 3 vezes 4 é 12. 2 vezes menos 6, então eu coloquei aqui a equação de uma parábola. X é ao quadrado, então a parábola, e o y é elevado a 1. Então a parábola é para cima ou para baixo. Como 6 é negativo, então ela é côncava para baixo, tá? E o eixo da parábola é em Z. Certo? Então, o segundo gráfico em que plano y é igual a zero resulta numa parábola côncava para baixo, em que o eixo é em Z também. Tudo bem? Tudo bem? Não, é a primeira parábola, né? A outra tinha dado reta. Vamos agora para o terceiro e último plano. Então, o primeiro deu duas retas, o segundo deu uma parábola para baixo, e agora a gente vai para o terceiro e último plano. Certo? Então, aqui, já fiz aqui, parabolinha. Agora, o terceiro e último plano é o plano em que x é igual a zero. Então, resulta nessa equaçãozinha aqui. Então, eu tenho um eixo no meu rascunho, eu tenho y e z. Eu tenho y ao quadrado e z elevado a 1. Opa, eu tenho a equação de uma parábola. Como z é elevado a 1, então ela vai ser colocada para cima ou para baixo, porque o eixo é em z, na vertical. Reescrevendo isso aqui, eu vou ter y igual a 1 vezes 3, 3. Mas tem que aparecer um 2 aqui. Certo? Vezes z. Para aparecer um 3, a gente vai colocar um 3 aqui e tem que aparecer um 2. Então, eu divido por 2. 2 cancela com 2, volta para cima. Então, aqui eu tenho y ao quadrado igual a 2 vezes p, em que p é igual a 3 sobre 2. Então, esse é o valor do pzinho. Então, a parábola, como p é positivo, né? 3 sobre 2 é positivo, então a parábola é côncava para cima. Esse é o valorzinho do p, né? Que é positivo, implica em parábola com concavidade voltada para cima, cujo eixo é igual a z, porque z é elevado a 1. Certo? Então, nós chegamos aqui, parábola côncava para cima, no plano x igual a z. Então, nós primeiro tinha dado duas retas, outro plano côncava para baixo, eixo em z, e agora côncava para cima, eixo em z, só que agora aqui é y, aquela hora era x, né? E o primeiro era
plano XY. Beleza? Então, mas já está anotadinho aqui. Então, primeiro plano, que z igual a 0, resultou em duas retas. Resultaram, né? No segundo plano, deu uma parábola côncava para baixo, cujo eixo é z. E terceiro e último plano, uma parábola côncava para cima, cujo eixo também é igual a z. É em z, né? Então, vamos lá. Combinando esses três resultados, nós obtemos... eu peguei z aqui igual a 3, um plano ali. Um plano lá, na altura igual a z igual a 3, tá? x, y. Então, lá nas alturas, z igual a 3, e eu obtive essa equação, que é uma hipérbole, tá, pessoal? Tá? Só para complementar aqui, tá? Então, lá na altura de z igual a 3, eu tenho uma hipérbole, tá? Então, vamos lá. Hipérbole com essa carinha aqui, tá? Então, no plano z igual a 3, na altura de z igual a 3, eu tenho essa curva que é uma hipérbole. E agora, vamos juntar os quatro resultados, então, tá? Então, o primeiro gráfico tinha dado duas retas que estão em verdinho aqui no plano YXY. O segundo gráfico havia dado uma parábola côncava para baixo, tá certo? Lá no plano XZ, tá? E por último, no antepenúltimo, a gente fez o plano YZ, cujo gráfico deu uma parábola côncava para cima em relação a Z, o outro tinha dado para baixo em relação a Z, só que em planos diferentes. E agora a gente pegou um com K igual a 3, né? Se eu não me engano era 3, né? Tinha dado duas hipérboles, plano Z igual a 3, que estão enlaranjadinho aqui. Então aí está a nossa curva. É fácil desenhar isso? Não. Se tem alguma coisa que é difícil de desenhar, é conseguir pegar ali e fazer os planos, pontilhada, tudo certinho, né? Mas aí está o gráfico da nossa superfície, que é o... Vamos no quanto que nós tínhamos aqui? E parábola. Então é paraboloide. Mas é paraboloide hiperbólico, porque eu tenho uma hipérbole lá na altura z igual a 3. Então, aqui está o nosso hiperboloide hiperbólico, também conhecido como sela de cavalo ou batata ruffle, né? Batata frita. Então, duas parábolas e duas retas resulta em paraboloide hiperbólico. Tudo bem? Hiperbológico porque tanto para cima quanto para baixo os planos cortarão por meio de hipérbole, através de hipérbole. E agora, quase terminando aqui, no nosso penúltimo exemplo, nós temos superfície cônica. Olha só que facinho que é isso aqui, né? Um cone, né? Então, isso aqui é a equação geral de um cone, mas não precisa decorar. Vamos ver como que sai bem facinho isso aqui. Então, eu tenho essa equaçãozinha aqui e a gente vai obter os traços nos planos coordenados. Então, primeiro a gente vai zerar z. Então, zerando z, quando z é igual a 0, z é igual a 0. Resulta nessa equaçãozinha aqui. 9x ao quadrado mais 4y² igual a 0. Tá certo? Igual a 0. Então, como é igual a 0, a gente vai ter que isolar alguém aí. Tá? Deixa eu pensar aqui. Não, isso aqui é maior ou igual a 0. Isso aqui também é maior ou igual a 0. Não tem sinal negativo. Se fosse negativo, a gente isolar, tá? Então, uma coisa maior ou igual a 0, somado com alguma coisa maior ou igual a 0, outra coisa, que é igual a 0, sem somente ser x igual a 0 e y igual a 0. Portanto, neste plano aqui, x, y, eu só tenho um único ponto, que é o ponto a origem 0, 0. Certo? Bom, agora vamos para o outro caso, vai ficar mais claro, vai começar a ficar mais claro. Se eu tenho y igual a 0, resulta na equação x² igual a z². Certo? Então, eu estou trabalhando agora com x e z. Tá? Então, agora eu não estou somando duas coisas que dá 0, mas eu tenho uma igualdade de duas equações de expoente 2. Então, dois monômios, né? Então, o que a gente vai fazer? Como eu tenho x e z, eu vou isolar a incógnita z. Então, vai ficar z² igual a 9x². Só invertir aqui, tá? Isolando z, então z vai ser igual a mais ou menos raiz quadrada de 9x². Portanto, z vai ser mais ou menos raiz de 9 é 3, raiz de x² é x. Então, o gráfico nesse segundo plano, serão duas retas, uma crescente e outra decrescente, uma é 3x e outra é menos 3x, nos eixos x e z, certo? E o nosso terceiro e último é o que a equação do x igual a 0,
resulta na equação 4y² igual a z². Vamos pensar aqui, eu tenho aqui x... Não, agora eu tenho y e z, porque o x é zero, né? Ele vai embora. Então, eu tenho y e z. Quem que é a vertical é z, né? E eu não tenho soma aqui, é uma igualdade de dois monômios. Então, eu vou isolar z. Então, z vai ser igual a mais ou menos a raiz quadrada de 4y². Z, portanto, z vai ser mais ou menos raiz quadrada de 4 é 2, raiz de y² é y. Portanto, o gráfico aqui serão duas retas, yz, uma crescente 2y e outra decrescente menos 2y. Então, aqui eu tenho um ponto, duas retas e duas retas. Então, neste caso, será chamada de cone, tá certo? Então, aqui eu tenho um ponto, duas retas e duas retas. Neste caso, nós temos aqui... deixa eu pegar aqui um plano em que z é yx. Vou pegar um plano aqui em que z é igual a 6, tá? Lá nas alturas. Z é igual a 6, a gente obtém, substituindo aqui por 6, a gente obtém essa equaçãozinha aqui. Vai dar 36, dividido por 36, chega nessa equaçãozinha aqui. O que é isso aqui? É o gráfico de uma elipse. Então, lá nas alturas, z igual a 6, eu vou ter uma elipse. Na verdade, eu vou ter infinitas elipses aí, uma família de elipses, né? Tudo bem? Então, combinando os resultados, eu tenho duas retas, né? Em azul, duas retas em verde, um ponto que está lá, que é o 0, 0 no plano XY, e na altura z igual a 6, eu tenho aqui uma elipse, certo? Então, duas retas, quatro retas, na verdade, nos dá um cone, né? Duas retas no plano e duas retas no plano e um ponto, cone. E agora, aqui está o nosso cone bonitinho. Então, quatro retas mais um ponto, nós obtemos um cone, certo? E agora, para finalizar, a superfície cilíndrica. Também isso é muito fácil, muito simples, é bem óbvio, tá? Vocês vão ver como que é fácil obter superfícies cilíndricas. Então, vamos lá. Uma superfície cilíndrica, tá? Eu vou falando aqui a definição. Dado um plano, tá? E uma curva no plano, vamos fixar uma reta fixada, tá? Se eu pegar várias retas e traçar as retas passando pela curva e paralela a essa reta T, eu vou obter uma superfície, chamada de superfície cilíndrica. Então, fixada uma reta, né? Se eu pegar uma família de retas todas paralelas a essa fixada, rastreando ali, passando por ali, eu vou obter o que nós chamamos de superfície cilíndrica, tá certo? Então, vamos estudar essa superfície cilíndrica. Olha só que complexo que é. Eu tenho aqui, na verdade, x² igual a 6y, por exemplo, mais 0z. A incógnita z está oculta, tá? Então, a gente vai ter um cilindro ao longo do eixo z, tá? Perceba o seguinte, se z for igual a 0, muda alguma coisa aqui? Não. No plano z igual a 0, eu tenho uma parábola. Beleza. Vamos pegar no plano igual a 1, plano paralelo a 0. No outro plano igual a 1, muda alguma coisa aqui? Não muda. Então, eu vou ter o mesmo gráfico de uma parábola. Se eu pegar z igual a 2, muda alguma coisa? Não, porque aqui não tem z. Então, qualquer que seja o valor de z, eu sempre vou ter a mesma curva, a mesma parábola. Se for z igual a 100, mesma parábola. Z igual a menos 4, mesma parábola. Então, qualquer que seja a altura z, eu vou ter sempre as mesmas parábolas. Então, na verdade, isso aqui é chamado de superfície cilíndrica ao longo do eixo z de base parabólica. Então, uma superfície parabólica, então um cilindro parabólico, tá? Por quê? Porque a base é uma parábola. Bem tranquilo, né? Na verdade, basta olhar quem que não aparece. Então, vai ser uma superfície cilíndrica, tá, pessoal? Se não aparece uma incógnita, vai ser uma superfície cilíndrica, tá? Ao longo de quem não aparece. E agora, o último exemplo da nossa última aula, da nossa última unidade, obter o gráfico da superfície desta equação aqui, z² x² igual a 1. Não tem quem? Não tem y. Então, olha só que legal. No plano y igual a 0, eu vou ter essa equação, que é a equação de uma elipse, né? Elipse x e z, elipse com essa carinha, sim, x é maior, porque 2 é maior que 1, 4 é maior que 1. Bom, no plano, então eu tenho essa elipse.
no plano y igual a outro número, que eu não me lembro, na verdade eu coloquei y igual a k, qualquer que seja o valor de y, eu sempre teria a mesma equação da elipse, o mesmo gráfico. Então, portanto, eu vou ter sempre a mesma elipse, né? Só que qualquer que seja o valor de y. Então, o gráfico vai ser isso aqui, resultando, aqui está o y, então eu vou ter várias elipses, todas ao longo do eixo y, porque não aparece y, qualquer que seja o valor de y, sempre vou ter a mesma curva, o mesmo gráfico. Então, basta olhar, se tem uma equação que não aparece uma letra, ela vai ser uma equação ao longo daquela, digamos, letra, vai ser uma superfície cilíndrica, tá? Aqui está ali bonitinho. Quando for jogar no GeoGebra, pessoal, joga essa equaçãozinha, mais 0y, tá? Então, se não aparece y, coloca 0 vezes y, tá? Para dar esse gráfico bonitinho aqui. Beleza? Então, equação quádrica não tem uma das incógnitas. E a superfície ao longo desse eixo, cuja incógnita está ausente. Certo? Pessoal, agora então nós encerramos aqui, de verdade mesmo, agora finalizamos a unidade 5, parte 2, aula 10 da última aula, né? Essa última aula que eu dou para vocês. Espero que vocês tenham aprendido, desejo de coração que vocês tenham sucesso. Essa é a minha última gravação também, eu estou me desligando neste momento, mas desejo a todos sucesso e que essa profissão aqui, que é ímpar, né? A gente ensinar, dar o sangue, estudar, trabalhar, corrigir final de semana, é muito gratificante, é muito gostoso, tá, pessoal? Então, sucesso a todos, fique com Deus e até um dia.